Hoje o Minuto Oxigênios vai falar sobre 10 dicas de estudo, parte 2. Já se inscreve, dá seu like e compartilha. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo bacana para você. Então vamos lá? Estudar é mais uma das atividades em que focar na eficiência é muito mais benéfico do que na quantidade. Inclusive, segundo a ciência, estudar muito errado prejudica o aprendizado. Para aumentar a produtividade na hora de aprender e diminuir o tempo e estresse, vamos falar sobre 10 dicas para estudar melhor e menos comprovados pela ciência. A primeira dica é: impeça a curva de esquecimento. Os cientistas começaram a explorar o fenômeno psicológico chamado curva do esquecimento em 1885. Ainda hoje continua sendo um fator importante a ser considerado quando se estuda. Essencialmente, ele diz que a primeira vez que você ouve uma aula ou estuda algo novo, tem melhor chance de retenção de até 80% do que aprendeu apenas revendo o conteúdo normalmente dentro de 24 horas. Isso tem um efeito cumulativo. Depois de uma semana, você terá a capacidade de reter 100% das mesmas informações após apenas 5 minutos de análise. Geralmente, os psicólogos concordam que esse tipo de intervalo estudando e não estudando é melhor. Para otimizar o seu tempo de estudo, aproxime-se mais do dia que você teve contato com o material do que com o dia da prova. Dica número 2. Utilize material impresso. Já falamos no vídeo anterior, vou deixar aqui em cima o card para você acessar o vídeo anterior, que tablets e outros meios eletrônicos são ótimos para conveniência e portabilidade. No entanto, pesquisas sugerem que quando se trata de estudar, os materiais impressos tradicionais ainda têm vantagem. Dica número 3. Faça conexões. Muitos especialistas consideram que a diferença entre quem aprende rápido e devagar é a maneira como estuda. Em vez de memorizar, os alunos mais rápidos fazem conexões entre as ideias. Conhecido como aprendizagem contextual, o processo é crucial e exige que cada um personalize o seu próprio método de aprendizado, fazendo conexões que relacionem as informações para começar a se encaixar e fazer sentido. Dica 4. Estude quando estiver cansado e descanse em seguida. Embora isso possa parecer contraintuitivo a princípio, de acordo com a ciência faz sentido. E parece meio doido, não é mesmo? Estudar quando você está cansado imediatamente antes de dormir pode realmente ajudar seu cérebro a reter concentrações mais altas de habilidades novas, como falar uma língua estrangeira ou tocar um instrumento. Relembre, esse método de estudar foi tema em 2009, quando um professor de psicologia da Universidade de Washington publicou um artigo aconselhando os alunos contra o hábito de leitura e releitura logo em seguida. Segundo ele, ler e reler os materiais podem levar os estudantes a pensarem que conhecem bem o conteúdo, mesmo quando isso não é verdade. Em vez disso, ele sugere que os alunos utilizem recordação ativa, fechando o livro e recitando tudo que pode relembrar, ou seja, tudo que pode lembrar a praticar a memorização a longo prazo. Sexta dica: use o sistema de Leitner. O sistema é o mais conhecido para utilizar cartões de memorização, ou como eu costumo dizer, flashcards. Ele serve para que os estudantes aprendam o conteúdo com o qual estão menos familiarizados pela repetição. E agora vai uma dica muito divertida. Anota aí o que você vai precisar. Vou colocar embaixo também, tá? Você vai precisar de 2 caixas pequenas e vários cartões. Agora, no primeiro momento, pegue esses cartões e escreva uma pergunta em cada um deles e coloque na primeira caixa. Agora, pegue um cartão dessa caixa e tente responder a pergunta. Se você acertar as respostas, coloque ele na segunda caixa. Se você errar, volte esse cartão para a primeira caixa. O estudo passa para as caixas seguintes e a premissa permanece. A única diferença é que nas próximas, se você errar, deve voltar o cartão para a caixa anterior. Assim, os cartões na primeira caixa são estudados com maior frequência. Uma dica muito bacana. Sétima dica: pense sobre o pensar. Especialistas defendem o uso do método testado e comprovado de aprendizado chamada metacognição, ou pensar sobre o pensar. Aplicado ao estudo, os alunos precisam avaliar constantemente seu nível de habilidade e progresso. Além disso, monitorar cuidadosamente seu bem-estar emocional quando realizam atividades potencialmente estressantes. E isso ajuda muito mais você estar consciente ao estudar. Dessa maneira você vai ficar focado no conteúdo e não na prova. Dica número 8, varie o conteúdo.
Cientistas comprovaram que é melhor variar o tema ao estudar, em vez de se concentrar apenas numa área. No entanto, é aceitável e até mesmo preferível unir campos de assuntos relacionados ou semelhantes. Por exemplo, em vez de apenas memorizar vocabulário em outro idioma, misture também a leitura. Se estiver estudando matemática, inclua vários conceitos juntos, em vez de apenas um. Dica número 9. Mude de cenário. Embora isso possa ser óbvio para alguns alunos, outros podem esquecer que uma mudança tão simples quanto de cenário pode ter um grande impacto na habilidade do aprendizado. Um psicólogo da UCLA, por exemplo, apontou que trocar de local de estudo pode aumentar os níveis de retenção de informações e concentração. Mudar de cômodo já é o bastante, mas os especialistas também recomendam ir a um passo longo ou um passo além, estudando ao ar livre. 10. Assuma o papel de professor. No vídeo passado falamos sobre a ideia de você se tornar o professor do seu conteúdo. Pesquisas mostram que os alunos têm melhor chance de recordação ao aprenderem novas informações quando têm a expectativa de ensiná-las a uma outra pessoa. Além disso, estudos também sugerem que os alunos que se engajam mais e buscam métodos de recordação organizam o papel de professor, sendo protagonista do conhecimento. Se tiver a oportunidade, experimente ensinar o que aprenderam a um colega ou até mesmo um colega imaginário. O importante é ter a expectativa de ser professor desde o momento de estudo, porque é ela que proporciona os benefícios. E por hoje é isso, até o próximo vídeo e não esqueça, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo e nos ajuda a produzir conteúdo para você. Até mais!